Reinos da terra, cantai ao Senhor. Salmo 67, um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz do Senhor ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E nessa semana estamos aproximando de Pentecostes. No dia de ontem, vivenciamos a celebração da Ascensão do Senhor, que já nos aponta o caminho da eternidade. Jesus ele apontava com palavras, com os milagres, com as suas atitudes por o caminho da eternidade, agora por de fato o sentido do próprio corpo no caminho da eternidade. E com isso ele também nos aponta para a dimensão de Pentecostes, pois sela por de fato a experiência humana. Claro que é uma experiência inesgotável da relação com a Trindade. E a primeira leitura de hoje, em Atos 19, dos versículos 1 ao 8, já traz uma dimensão refletindo sobre Pentecostes, onde inicialmente, nos versículos 1 e 2, qual é a pergunta de Paulo? Encontrou ali alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam: Nem ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Devemos entender pelo contexto. Paulo chega a Éfeso, cidade cultural e religiosa vibrante, mas encontra cristãos que haviam sido batizados apenas com o batismo de João. Esses homens creram, mas não haviam recebido ainda o Espírito Santo. Isso leva Paulo a uma pergunta crucial, que ecoa até hoje nas nossas comunidades. Se foi recebido o Espírito Santo quando a fé foi abraçada? E essa pergunta pode ter desinstalado aqueles discípulos, assim como pode nos desinstalar hoje, pois muitas vezes corre-se o risco de muitos cristãos viverem como se o Espírito Santo fosse um grande desconhecido. Como disse o teólogo Yves Congar, a fé, a prática religiosa, há o zelo, mas falta fogo, impulso, renovação interior, falta Pentecostes no coração. E vejamos bem que Pentecostes aqui não se trata de um barulho excessivo externo, de gritaria, de falsas linguagens, de todo uma estrutura de coisas exteriores muito comuns no mundo moderno que só quer representar barulho. Devemos entender a leitura num contexto ao qual, ao citar aqui no versículo 4, o batismo de João era um batismo de conversão, e ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. João preparava, mas não completava. Seu batismo era figura, sombra do verdadeiro batismo em Cristo, que confere o Espírito Santo. É o batismo em Jesus que confere o Espírito Santo. E nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica, em 1213, vai afirmar: pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos membros de Cristo incorporados à Igreja. O batismo cristão é sacramento pascal, nos une à morte e ressurreição de Cristo, conforme Romanos 6, versículo 4, e nos dá o Espírito, a carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. E nesse sentido, no versículo 6, na afirmação, depois que Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, aqui entra a dimensão do mistério da participação em Cristo. Não é só no sentido, novamente, de atos externos, é uma experiência profunda com a graça de Deus que modifica a nossa forma de viver. E com isso, precisamos, como igreja, redescobrir o Espírito, não só como dom dos carismas, mas como princípio da santidade,
não só como vento forte, mas como sopro interior, não só como fogo visível, mas como amor que inflama a alma. E assim, conforme está em Romanos 8, versículo 26, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, ao que nos movimenta. E com isso, podemos também nos perguntar, em conformidade com a interrogação de Paulo: recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Se sim, por que não transbordamos? Se não, por que ainda resistimos? É preciso, nesse sentido, aprofundar a nossa experiência com o Espírito Santo, até na questão de conversão, porque se não aprofundamos aí, será que estamos realmente convencidos da nossa conversão? Ou simplesmente movemos a nossa fé conforme os nossos critérios? Não deve ser conforme os nossos critérios, as nossas ideologias, a nossa mentalidade. Deve ser em conformidade com uma profunda experiência com Deus. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João, capítulo 16, dos versículos 29 ao 33, podemos entender que a nossa caminhada ela é repleta de dificuldades. Isso não foi algo estranho aos cristãos no início e continuaremos a ter tais dificuldades. Vivemos em uma época de incertezas, de ceticismo, de abandono da fé. Muitos dizem, agora sim cremos, mas sua fé não resiste ao escândalo da cruz, da perseguição, da solidão, da humilhação. E Jesus adverte os discípulos: sereis dispersos, mesmo depois de terem afirmado sua fé, mas ele conclui com um grito de vitória: eu venci o mundo. Com isso, esse grito de vitória é para de fato fortalecer os fiéis na fé, responder às objeções do mundo e mostrar a verdadeira paz que só Cristo pode dar. No versículo 31, ao perguntar: credes agora? Jesus conhece a fragilidade dos discípulos, assim como ele conhece as nossas fragilidades. Eles creem, mas sua fé ainda não passou pelo fogo da cruz. É fé sincera, porém imatura. E nesse sentido, Santo Agostinho afirma: não era ainda a fé perfeita, pois a morte do Senhor os faria fugir e esconder-se. Ainda não estavam confirmadas na graça do Espírito. E essa palavra serve de advertência contra uma fé puramente emocional ou racional, que não resiste às tribulações. Muitos hoje dizem crer em Cristo, mas abandonam a igreja por escândalos, dificuldades ou modismos ideológicos. E nesse sentido, um cristão sem o Espírito Santo, ele não é místico. E nesse sentido, se nós não formos místicos, seremos nada. É interessante que o teólogo Karl Rahner, um dos mais influentes do século XX, especialmente no contexto do Concílio Vaticano II, ele afirma que o cristão do futuro será um místico, alguém que experimentou algo, ou não será nada. Vejamos bem, se nós não tivermos uma experiência pessoal e profunda de Deus para sustentar verdadeiramente a nossa fé com atitudes como a vida nova, então qual é o sentido dessa nossa vivência? E com isso, Jesus, ao dizer: me deixarei sós, mas o Pai está comigo, Jesus anuncia que será deixado só. A solidão do Cristo na paixão é o momento que ele assume no silêncio e na dor toda a nossa miséria, mas ele está com o Pai. E assim somos nós, nos momentos de dificuldade, de fraqueza, nós vamos estar com quem? Nós não podemos nos isolar, é preciso continuadamente a dinâmica do Espírito, o Espírito é movimento, para que possamos nos convencer cada vez mais da misericórdia de Deus e permanecer no mesmo. Que o Espírito Santo habite verdadeiramente em nossas vidas e nos converta diariamente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.